Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Hoje é domingo, dia do Senhor, nós estamos no 24º domingo do tempo comum. E o Evangelho nos apresenta essa dinâmica do perdão. Todos nós somos homens e mulheres agraciados, isto é, fomos perdoados de uma dívida impagável. Nós somos eternos devedores perdoados. Diante de Deus, a nossa dívida era impagável e Ele perdoou os nossos pecados. Digo isso porque o Evangelho de hoje nos dá muitos ensinamentos. Primeiro, ninguém perdoa como Deus. O padre leu só o início do Evangelho, mas depois Jesus conta a parábola daqueles 2 devedores que se aproximam do seu patrão para pedir o perdão das suas dívidas. Como dizia, ninguém perdoa como Deus. Para Pedro e para todos nós, se torna insuportável ter que nos deparar com o nosso perdão, que muitas vezes é mesquinho e calculista, diante do perdão incondicional e sem medidas de Deus. Ai de quem se achar tão compassivo, tão capaz de perdoar. O Evangelho nos mostra claramente, a nossa dívida era como a do primeiro empregado. O texto diz que eram 10.000 talentos. A tradução em português diz que era uma grande fortuna, mas eram 10.000 talentos. 10.000 talentos equivale a 300.000 quilos de ouro. A gente não tem nem noção de calcular isso. É justamente para mostrar o absurdo da capacidade de Deus de perdoar o ser humano. A nossa dívida era como desse primeiro empregado, impagável. E Deus foi misericordioso. Aí vem a súplica. O homem pede para o seu patrão o perdão das suas dívidas. Vem a súplica. Os nossos atos penitenciais nas missas, os nossos atos de contrição no sacramento da reconciliação. Senhor, dá-me um prazo, eu vou me converter dessa vez. E o resultado é o perdão incondicional de Deus. Depois, aquele empregado encontra um companheiro. A palavra é interessante, porque é alguém igual a mim. O texto grego diz sindolon, quer dizer conservo. Ele era também servo, como aquele homem era servo, ou seja, tão devedor quanto eu. Não importa o valor da dívida, nós participamos de uma mesma condição. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E a dívida desse segundo empregado era uma dívida banal, eram 100 moedas, 3 meses de trabalho. E o resultado, punição, cobrança e impiedade da parte daquele homem. Nós somos assim. Para nós, o máximo de misericórdia. Para os outros, o máximo de rigorismo. Tem gente tão pretensiosa na confissão que aí é capaz de dizer para o padre, Só isso, padre, de penitência? Coitado de você, se você acha que você pode redimir as tuas faltas. Só Deus pode perdoar as nossas ofensas. Ninguém pode perdoar por suas próprias forças. O perdão, interessante, finalizo, ele nasce da memória de que um dia eu também fui perdoado. Não retenha o perdão, ele não é seu, ele é do Pai do céu. Nem Jesus atribuiu a si o poder de perdoar. Ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O perdão é um dom de Deus. O perdão nos faz recordar que um dia nós também fomos agraciados com o perdão misericordioso do Pai. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.